Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra e eu estou muito feliz em poder compartilhar com você hoje as divisões da carta de Paulo aos Romanos. Se você tiver uma Bíblia aí, eu sugiro que você abra e acompanhe comigo. Hoje apenas nós vamos falar a respeito dos capítulos, como eles são divididos, os principais assuntos, rogando a Deus que você sinta, depois desta explanação, um desejo de ler o livro de Romanos e acompanhar as explicações dos capítulos aqui no nosso canal. Deus te abençoe nesses objetivos que eu sei que Ele vai colocar no seu coração. Então vamos lá. A carta aos Romanos começa assim. Os 3 primeiros capítulos, você abre a sua Bíblia, passe um olhar nesses 3 primeiros capítulos, porque esses capítulos, eles vão falar da perdição humana. Eles falam que a raça humana está perdida e condenada debaixo do juízo de Deus. Então, o capítulo 1 vai falar da perdição dos gentios, dos pagãos, aqueles que não conhecem a Torá, que não conhecem religião nenhuma, eles estão condenados. Romanos fala que eles transformaram o Criador em réptil, quadrúpede. Esses ímpios, pagãos, gentios, eles foram vendidos à cultura pagã e mesmo sem lei, mesmo não conhecendo a palavra, sem escutar nada sobre Deus, eles estão condenados, ok? Depois o capítulo 2, ele vai falar que os judeus, aqueles que conheciam a Torá, também estão condenados, mesmo tendo acesso à lei, aos privilégios, sendo o povo escolhido, cheio de regalias, né? Eles também, como os gentios, né, estão condenados. Não é porque eles foram escolhidos por Deus, cheios de privilégio, né? Eles também estão condenados. Então, capítulo 1, gentios condenados, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. E capítulo 2, os judeus, povo escolhido de Deus, também condenados debaixo do juízo de Deus. O capítulo 3, ele vai dizer que, então, os dois grupos, tanto judeus como gentios, estão condenados. Por quê? Porque todos pecaram. O capítulo 3 vai dizer que todos, judeus e gentios, estão debaixo da ira de Deus. Assim, só para a gente lembrar que quem não era judeu, como eu já disse, era gentil. Digamos assim, tirando os judeus, todo o resto do mundo não judeu era gentil, né? Digamos, gregos, bárbaros, romanos. Então, eles eram chamados gentios. O capítulo 3, ele vai dizer que toda a raça humana, todo descendente de Adão está debaixo do juízo, debaixo da ira de Deus. Esse capítulo 3 é muito importante. Ele mostra para aquelas pessoas lá de Roma, da igreja onde a carta está sendo escrita, que era uma igreja composta de judeus e gentios e que às vezes eles tinham algumas dificuldades no tocante à lei e a costumes. Não adiantava. Paulo diz, todos estão condenados. Depois, no capítulo 3 ainda, mas do meio para o final, vai até o capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, todos estão condenados e estão destituídos, estão longe, não podem ter a glória de Deus sobre as suas vidas. E lá do capítulo 3, no verso 24 até o final, Paulo vai falar um assunto que é dos mais lindos, a justificação pela fé. Preste atenção nisso que eu vou falar. Ele vai dizer que Deus condenou todo mundo e agora ele vai mostrar como essa raça inteira condenada pode ser salva. Não é maravilhoso? Como eles podem ser justos. Então,
ele começa e ele vai desenvolver esse assunto chamado justificação pela fé. Você vai ouvir falar muito disso, como Deus salva esses pecadores. E isso só é possível mediante a fé em Cristo Jesus, tá? O capítulo 4, ele vai falar a respeito de dois personagens bíblicos de muita importância, muito famosos, Davi e Abraão. Você já ouviu falar desses personagens, com certeza. O apóstolo Paulo vai falar como eles foram justificados pela fé, como eles tiveram seus pecados apagados e perdoados e cancelados. Por que ele cita Abraão e Davi? Porque ele vai mostrar que mesmo Abraão e Davi não podiam ser salvos pela lei, que eles bem conheciam e praticavam, e sim pela fé. Eles obtiveram perdão não por observarem a lei, mas por depositarem a fé em Deus. E eles citam os dois porque são personagens de muita importância, muito conhecido e de muita relevância para o povo judeu, né? Então, se o apóstolo Paulo falasse desses dois personagens para aquela igreja, eles iriam entender muito bem o que o apóstolo estava dizendo, né? Então, vejam, eles não foram justificados por guardar a lei, por cumprir todos os preceitos. E aqui ele vai expor esse assunto maravilhoso da justificação pela fé. Então, pecados, gente, pecados são como crimes. Crimes têm que ser punidos, não é assim? Não é assim que determina a nossa lei? A pessoa, então, para ela alcançar a vida eterna e ir para o céu, ela tem que ser justa, né? Só o justo a gente entra no céu. Só o justo entra no céu, a gente sabe disso. Mas quem é justo? Vamos dizer assim, ninguém. Mas mediante a fé em Cristo, o meu crime, o seu crime é perdoado e eu me torno justo. Me tornando justo, eu posso entrar no céu. Isso se dá quando eu abro o meu coração, quando eu creio nas palavras, quando eu creio em Jesus Cristo, nas palavras dele, que trazem para a minha vida a vida eterna, e nos atos salvíficos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No capítulo 5 de Romanos, ele vai falar de outros dois personagens, Adão e Cristo. Ele compara Adão e Cristo e ele vai narrar aqui algo que você deve estar perguntando. Bem, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Ele vai explicar que toda a raça humana ficou contaminada com o pecado de Adão. Adão pecou e de onde descende toda a raça humana? De Adão. Então, se ele pecou, todos nasceram pecadores. O pecado é como um vírus, digamos assim. Todos os descendentes já nasceram. Um bebezinho que nasce contaminado pelo pecado. Ninguém ensina para ele aquilo que é ruim, ninguém ensina para ele fazer birra, né? A contaminação do pecado, ou seja, o fato de eu escolher aquilo que não é bom para minha vida, é esse vírus que corre nas minhas artérias, né? E a consequência do pecado é morte eterna. Então, agora, como podemos ser salvos, então, se nós fomos contaminados com o pecado de Adão? Aí ele vai falar de Jesus Cristo como o segundo Adão. Segundo Adão, você vai folhear o capítulo 5 e você vai verificar que Cristo foi obediente, santo, justo. E ele foi até a cruz. Ele morreu aquela morte horrenda. Porque lá na cruz, é através da morte dele na cruz que todos nós podemos ser salvos. Então, através de um, todos foram condenados, Adão.
e agora através do segundo Adão, Jesus Cristo, todos nós somos salvos. Não é maravilhoso? O livro de Romanos é um livro que eu tenho certeza que quando nós estudarmos todos os versículos, você vai ficar maravilhado e vai sentir a presença de Deus falando no seu coração. E a palavra termina, Romanos termina o capítulo 5, dizendo a respeito de coisas tão maravilhosas, de privilégios tremendos que nós temos pelo fato de irmos a Deus, entregarmos a nossa vida através dos atos salvíficos de Jesus. Quando você compreende isso e você olha para o Senhor com toda a gratidão do seu coração, porque por causa de Jesus é que você não vai para o inferno. Então, até aqui, até esse capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa condenação de toda a raça e como é que todos nós podemos ser salvos, né? Bem, então, agora, depois nós vamos ver, eu vou parar por aqui, mas eu quero falar do capítulo 6, 7 e 8. Amanhã nós concluímos, né, essa exposição do que fala cada capítulo, antes de entrarmos neles propriamente dito. Então, o capítulo 6, 7 e 8, ele vai falar como nós podemos vencer, né? Como nós podemos vencer o pecado, vencer essa natureza ruim que a gente tem, que nós herdamos de Adão. Quais as consequências de sermos justificados? E nós vamos tratar de um assunto muito lindo, gente. É sobre santificação. E é nesse capítulo também que nós vamos ver a respeito do Espírito Santo e a sua ação nas nossas vidas. Nós vamos saber muito sobre isso. Se você quer saber sobre o Espírito Santo, mais sobre essa terceira pessoa da Trindade, você vai ficar maravilhado com esses capítulos, tá? Então, nós vemos que aqui em Romanos, esses primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vamos ver sobre doutrinas que são as mais importantes, as mais relevantes, que é a depravação total do homem. Não adianta, o homem já nasceu estragado, digamos assim. Nós vamos ver como Deus justifica o homem. E nós vamos ver a santificação, que muitas vezes é uma doutrina um tanto esquecida, né? Mas a santificação, ela é o resultado da nossa justificação. Quando nós pensamos assim, agora eu não tenho mais sobre minha culpa, né? Eu estou salvo, eu posso herdar a vida eterna. Então você começa a ter um domínio, né, sobre o pecado. Você quer fazer essa velha natureza ruim que age dentro de você, guerreando, né, as duas naturezas. Aí você vai pensar, bem, eu não posso fazer determinadas coisas que desagradam a Deus, ou eu não posso fazer todas as coisas que desagradam a Deus, porque eu fui justificado pela fé. Então, esse crescente que nós vamos tendo na vida espiritual tem o nome de santificação. Cada vez eu quero ser mais parecido com Jesus. Cada vez eu tenho mais gratidão no meu coração por tudo que Ele fez por mim. E dessa forma, o agente responsável pela santificação, pelo desejo que eu tenho de ser cada dia melhor, é o Espírito Santo. Por isso que nós vamos conhecer mais a respeito dele. Bora lá, então, viajar comigo nas páginas desse livro maravilhoso. Eu fico por aqui e amanhã nós vamos concluir, então, do capítulo 9 até o capítulo 16. E depois, sim, nós vamos iniciar, propriamente dito, toda a leitura dessa carta maravilhosa que vai abençoar muito a sua vida. Fique com Deus e com um desejo no seu coração de ler Romanos. E, aliás,
Se você quiser, você já pode começar a leitura. Eu sei que você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus o abençoe, Deus a abençoe.